Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nosso tema às sextas-feiras é sobre empreendedorismo e hoje nós vamos ter uma videoaula sobre MEI, microempreendedor individual. Então, você sabe o que é um microempreendedor individual? Ele é um empreendedor que tem um pequeno negócio, conduz a empresa sozinho, daí vem o termo de individual, embora ele possa, na verdade, ter um único funcionário. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. E essa atividade como MEI, ela também determina que o profissional ele tenha um limite de rendimento fixo anual, que aí ele pode ser distribuído aí dentro desse período mensalmente, mas não pode ultrapassar esse limite anual, para que ele permaneça dentro dessa categoria, dessa modalidade como MEI. E esse registro ele foi criado aí pelo governo federal para formalizar, né, um contingente muito grande aí de pessoas que exerciam atividades profissionais na base da informalidade. Então, criando essa modalidade, uma quantidade muito grande de profissionais puderam se formalizar e não só a questão de trabalhar de maneira formal, mas principalmente de ter acesso a inúmeros benefícios, como aposentadoria, licença maternidade, financiamentos, linhas de crédito, isenção de uma série de impostos. Então, é uma condição bastante interessante que te permite trabalhar formalizado e tendo acesso a uma série de benefícios que numa outra situação isso não seria possível, tá bom? Se você já atua, né, de maneira informal, essa aula pode te ajudar, porque aqui você vai conseguir conferir os principais pontos, né, tudo o que você precisa saber para sair da informalidade e se tornar um microempreendedor individual. E muitas vezes, para quem já é um MEI, ele ainda tem algumas dúvidas sobre detalhes de funcionamento e a gente vai aproveitar a videoaula de hoje também para esclarecer esses pontos. Então, quem é o MEI? A gente vai apresentar esse conteúdo de hoje no formato de pergunta e resposta, porque eu acho que dessa forma a gente tem um aprendizado mais prático e também mais objetivo, combinado? Então, vamos lá. Quem pode se tornar MEI? Então, o MEI, que é a sigla do microempreendedor individual, é aquela pessoa que trabalha por conta própria, ele tem um registro, então, de pequeno empresário e ele exerce uma das mais de 400 modalidades de serviços, comércio ou indústria, na qual ele pode se enquadrar como MEI, tá? Então, como eu disse, ele trabalha por conta própria e desde 2018, né, de acordo com a Lei Complementar 155, o novo limite de faturamento anual do MEI passou a ser de R$ 81 mil. Isso dá aí a média de R$ 6.750 mensais. Então, se você tem uma renda hoje, exercendo alguma atividade e não ultrapassa esse limite anual, que dá aí essa média salarial, essa média de renda mensal, você pode se enquadrar como MEI, ter o benefício da isenção dos impostos, trabalhar de maneira formal e ter acesso a todos os benefícios, tá? Não pode ser sócio de outra empresa e nem servidor público federal. E na condição de MEI nessa categoria, você tem no máximo um funcionário que vai aí ganhar o piso da categoria. Como me tornar um MEI? Então, com exceção, né, de alguns segmentos que não podem, que são servidores, pensionistas, estrangeiros que não possuam visto permanente e titulares de outras empresas, né? Então, se você já tem sociedade em outras empresas, não é permitido. Fora essas exceções aqui, qualquer pessoa pode se tornar um MEI. O que é preciso para realizar essa formalização? É muito tranquilo. Eu acesso o portal do empreendedor, faço o meu cadastro com o número de CPF, endereço, telefone e eu preciso indicar a atividade principal que eu vou desempenhar como MEI. Como MEI, eu posso ter uma atividade principal e uma porção de outras subcategorias. Bom, mas por que eu devo me formalizar como MEI? Gente, essa formalização, ela permite aos profissionais contar com uma série de benefícios, de direitos e de garantias para o próprio negócio, né? E aqui eu estou trazendo alguns exemplos para a gente. Pagamento simplificado de tributos sobre todos os produtos ou serviços prestados, uma contribuição menor para a Previdência, possibilidade de contratação, isenção de tributos federais,
Eu posso ter acesso a empréstimos com taxas de juro bastante reduzidas, porque eu estou na condição de CNPJ aqui, né? Como MEI, você tem um CNPJ da tua empresa, tá? E legalização das atividades desempenhadas, ok? Benefícios quando eu me formalizo, né? Quando eu me torno MEI. Entre os principais benefícios, a gente pode citar aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Eu tenho mais facilidade para abertura de contas e obtenção de linhas de crédito para o meu negócio, porque eu sou vista como realmente uma empreendedora. Um empreendedor, eu tenho um CNPJ, eu posso emitir notas fiscais também por conta disso, e eu tenho redução no número de impostos. Por quê? O MEI, ele tem uma arrecadação unificada através do Simples Nacional e ele fica isento de todos os impostos federais, né? O imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, CSLL. Então, existe uma isenção de todos esses impostos e uma arrecadação bastante simplificada, porque eu pago somente o Simples Nacional e está resolvido. Né? Qual é o custo para eu me tornar um MEI? Aqui tem um cálculo, é claro, sempre que houver alguma alteração de salário mínimo, enfim, esses valores vão alterar, mas só para a gente entender aqui a linha de raciocínio, o cálculo que é feito. O MEI ele precisa pagar mensalmente o DAS, né? Alguns falam DAS, que é o documento de arrecadação mensal do Simples Nacional. Esse DAS ele tem valor fixo e como é que ele é calculado? Aí depende da atividade que você vai exercer. Se você exerce prestação de serviço somente, você tem um custo mensal de R$5 por conta do ISS, desculpa. Se a atividade é de indústria ou comércio, R$1 de ICMS. E se a tua atividade é mista, comércio e serviços, são R$6 de ICMS e ISS. E mais 5% do salário mínimo, que isso é direcionado para o INSS. Então, em valores de hoje, em cima do salário mínimo atual, quais são as taxas mínimas mensais, então? Se o teu segmento é comércio e indústria, R$ 53,25 por mês, prestação de serviço R$ 57,25 e R$ 58,25 para comércio e serviços, tá? Então, é um único custo mensal que vai te trazer acesso aí a tudo isso que a gente está aqui conversando. Quais as obrigações legais como MEI? O MEI ele tem toda uma estrutura bastante enxuta e bastante simplificada. Então é bem interessante você ter uma empresa, ter um CNPJ, ter todos esses benefícios, mas de uma maneira bem simples, tá? Quais as obrigações? Como no slide anterior, eu vou pagar o guia DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Esse pagamento é feito de maneira extremamente simples, você faz virtualmente, você pode deixar agendado em débito automático. Se você tiver aí atrasos, você tem a possibilidade de parcelar. Tudo você faz através do portal do empreendedor, de maneira muito rápida. Você gera a tua guia ali, colocando teu CNPJ, data de vencimento, faz o pagamento e está tudo resolvido. Você deve emitir notas fiscais de vendas e prestação de serviços se você estiver atendendo outras empresas. Você precisa prestar informações do funcionário, no caso de você ter aquele único funcionário permitido contratado, que são as informações da Previdência Social, guia do FGTS. Então, é um vínculo empregatício, tá? Você vai contratar assumindo todas as responsabilidades aí de folha de pagamento, se for interessante para o teu negócio. E uma coisa importante para destacar é que anualmente o MEI deve apresentar a DASN-CIMEI, que é a Declaração Anual de Faturamento. Assim como a pessoa física faz a Declaração Anual de Rendimentos do Imposto de Renda, como o MEI é isento, ele faz uma Declaração Anual de Faturamento que é extremamente simples, a gente consegue fazer também de maneira virtual, e eu vou informar o rendimento bruto obtido pela empresa naquele período. Eu posso ser MEI e ter um emprego de carteira assinada? Então, eu sou funcionário de uma empresa, mas eu quero formalizar um negócio próprio, tenho meu plano B aí simultâneo, eu posso? Pode. Não há nenhum tipo de restrição para o trabalho do MEI. Agora, aqui tem alguns pontos importantes para você analisar, porque no ato da formalização, o MEI ele perde alguns direitos que são exclusivos dos profissionais que trabalham lá com carteira assinada, que são as normas da CLT. Por exemplo, o direito ao abono salarial do PIS, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro-desemprego.
Então, quando eu me formalizo, por exemplo, durante um recebimento do seguro-desemprego, eu posso deixar de receber o benefício. Porque o que o governo entende? Eu estou me formalizando como MEI, então eu estou gerando renda, trabalhando por conta, eu não preciso do seguro-desemprego. Então, qualquer dúvida, é importante que vocês recorram aí aos postos de atendimento do Ministério do Trabalho. Caso o microempreendedor ele se formalize, enquanto ele trabalha lá sob o regime de CLT e de repente aconteceu um desligamento, uma demissão, ele também não terá direito ao benefício. Então, esses são os pontos para a gente analisar, e muitas vezes quando você vai se formalizar, essas informações não são fornecidas para a gente. Então, só quando a gente se vê envolvido naquela situação é que a gente acaba tomando conhecimento das regras, da legislação, de como funciona. Isso acontece muito nessa pergunta 8 aqui também. Eu posso perder outros benefícios do governo ao me tornar MEI? Então, pode acontecer a perda, sim, de outros benefícios. E aqui eu estou dando alguns exemplos. Por exemplo, auxílio doença. O MEI ele perde benefício a partir do mês que ele se formalizar. Aposentadoria por invalidez, pensionista inválido, também tem a possibilidade de perder o benefício quando ele se formaliza. Por quê? Se ele está se formalizando como MEI, o governo entende que ele está apto para o trabalho. Não faz sentido, se eu estou aposentada por invalidez e abrindo uma formalização como MEI, eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando, é porque eu estou apta para essa função. E tem esse benefício de prestação continuada da assistência social. Também pode acontecer a perda do benefício se o serviço social identificar que houve aí um aumento na renda familiar. E aí, através desse aumento de renda, fica comprovado que não tem necessidade de prorrogar o benefício. Então, qual é a dica aqui? Antes de você efetuar esse processo de formalização, é importante você observar se você tem algum benefício vigente e quais são as restrições para continuar recebendo aquele benefício. Aí você consegue avaliar e entender o que é melhor, qual a melhor decisão para você. Por isso a importância de termos conhecimento e de termos as informações para que a hora que a gente tome uma decisão, a gente tome a decisão embasado, para que a gente não seja surpreendido com alguma situação que tá sendo modificada e a gente não sabia que isso ia acontecer. Tá? Então, essas duas últimas perguntas que a gente viu aqui juntas, elas são super importantes e quase ninguém trata desse assunto. E quais as atividades, que podem ser enquadradas como MEI? Gente, precisa consultar lá no site do Portal do Empreendedor, onde tem uma lista completa das ocupações autorizadas, porque são mais de 400 atividades que podem ser exercidas dentro deste regime do microempreendedor individual. Então, a gente vai desde artesão, comerciante, gesseiro, jardineiro, é uma infinidade. Então, fica aqui a recomendação e a dica de que você acesse essa lista completa lá, que vai estar sempre atualizada, que é a melhor forma de você se certificar em relação a isso. Importante, O MEI tem direito à aposentadoria? Esse é um dos maiores benefícios como MEI. Sim, tem direito. Ele é válido tanto por idade, mulher aos 60 e homem aos 65, ou por tempo de contribuição, tendo um mínimo aqui de 15 anos. Também por invalidez, por acidentes de trabalho ou morte. E em todos esses casos citados, o valor é de um salário mínimo, tanto para o MEI quanto para a família dele, no caso de ser o benefício à pensão por morte, ok? Para ter direito à aposentadoria, é necessário que o MEI esteja formalizado, que ele tenha o cadastro dele atualizado e que ele esteja com o pagamento em dia do DAS, que é aquele pagamento mensal. Grávidas, que são MEI, tem direito a salário maternidade? Também tem, gente. Então, para isso, também é um processo muito simples. É só necessário solicitar o benefício por telefone na central do atendimento, discando o número 135, uma ligação gratuita de telefone fixo. Então, para as mulheres é fundamental, numa situação aqui de gestação, você ter acesso a esse benefício, que é o salário maternidade. MEI pode receber Bolsa Família? Bom, gente, quem é beneficiário desse programa do governo pode vir a perder o benefício quando eles se enquadram na modalidade de MEI. Por quê? O principal critério de corte é a renda familiar. Então, se isso for alterado, pode ser revisto. Porque para receber o benefício, a família ela precisa comprovar uma renda mensal de R$ 178 por integrante da família.
O tipo de benefício, ele vai depender da condição socioeconômica dessa família. Então, o benefício pode ser básico, que é um auxílio, por exemplo, de R$ 89 por mês, ou pode ser um benefício variável, onde os membros da família podem acumular até 5 benefícios ao mesmo tempo. Tá? Porém, se essa atividade como MEI ultrapassar essa renda mínima que é exigida naquele programa, o profissional pode perder o benefício porque ele não se enquadra mais nas regras. O corte ele sempre é feito no ano da atualização cadastral, tá? Então é um ponto de atenção para avaliar aí o que é melhor, né, em termos de decisão aí, de acordo com a tua realidade. O MEI precisa emitir nota fiscal eletrônica? Quando você presta serviços para pessoas físicas, a emissão da nota fiscal eletrônica não é obrigatória. Porém, se você estiver negociando, né, trabalhando para outras empresas, aí você vai precisar fornecer nota fiscal do produto ou do serviço que você executou para essas empresas. Então, para a gente concluir aqui, a formalização como MEI é um processo muito simples, só que é importante que a gente conheça as regras para a utilização desse título, dessa categoria, porque isso acaba confundindo muito as pessoas. Então, é importante estudar sobre a modalidade, como a gente fez nessa aula aqui hoje, ter acesso a essas informações, entender quais são as obrigações, quais são os benefícios, né, para que você se mantenha dentro da legalidade, dentro das suas obrigações, para que você possa emitir as notas fiscais, receber todos os benefícios que a gente citou, solicitar crédito, financiamento bancário, abertura de conta, enfim, ter acesso a todo esse leque de opções que fora da categoria como MEI não seria possível para você. Né? E uma coisa super importante, assim, para ajudar os profissionais, o Sebrae, ele conta com uma série de serviços e conteúdos gratuitos à disposição aí dos empreendedores. Então, vale a pena conferir. Tem muito material de qualidade, presencial, virtual, que está ali à disposição para quem quiser aprender e aprimorar os seus conhecimentos. Gente, por hoje é isso. Mais uma vez, sempre muita gratidão de ter cada um de vocês aqui com a gente, seja nas videoaulas no YouTube, seja interagindo no grupo, no nosso canal, no Telegram. E a gente está sempre aqui juntos e é sempre um prazer ter a companhia de vocês. Eu vejo cada um na nossa próxima aula.